Então, né, isso é algo que começou a gente trata como novidade, porém, em 1979, o Juan José Gonçalves Badilho, ele começou a observar que aquela mesma massa, para os seus levantadores olímpicos de nível europeu na Espanha, aquela mesma massa surtia efeitos de treinamento totalmente diferente para esses indivíduos, para os seus atletas, no caso, né. Então, eu não vou saber expressar, de forma tão precisa, mas através do número de volta do toca-discos, ele e um engenheiro físico lá começaram a desenrolar essa situação. Quantas voltas o levantamento do seu atleta dava no disco, através das ranhuras, eles começaram a calcular como isso funcionava, né. Como um sujeito, na mesma semana, com a mesma massa, com a mesma carga de treinamento, ele apresentava velocidades tão distintas. Então isso, através de diversos aspectos, pode gerar uma resposta fisiológica totalmente diferente, né. Então, dito isso, que ele começou em 79 com essa investigação, entender que a velocidade era preponderante na medida dos seus levantadores de nível europeu e olímpico, em 1991, ele perpetua, vamos dizer assim, essa célebre frase no seu livro Halterofilia, essa frase que está à esquerda em cima do nosso slide aqui, onde ele diz que se pudéssemos medir a velocidade máxima dos movimentos de cada dia e com informação imediata, essa seria provavelmente, possivelmente, o melhor ponto de referência para saber se a gente está trabalhando com a carga adequada para aquela sessão, dentro daquilo que nós planejamos ou não. O que eu tenho a dizer sobre essa frase e quanto ela impactou no meu modo de treinamento? Então, a gente pode entender que, a gente tem que imaginar, perdão, que por diversos fatores, os alunos a cada sessão eles vão chegar de uma maneira diferente, seja por aspecto psicológico, por estresse, ou por sono, ou por uma má nutrição, ou até pelo outro lado, por euforia. Então aquela carga, na mesma semana, ela pode representar coisas totalmente diferentes, né. Aquela mesma carga pode impactar de forma positiva ou negativa durante a mesma semana. O que eu posso trazer de exemplo? Eu tenho uma aluna que é cirurgia torácica, que uma carga de 30 quilos em um agachamento representa na terça-feira 1 metro por segundo, 1 metro por segundo em um agachamento. A literatura em base, isso a gente vai ver daqui a pouco com mais precisão, vai ilustrar um pouco melhor isso, que que 1 metro por segundo equivale a 60% de um RM. Então, sempre que eu estiver falando em 1 metro por segundo em um agachamento, eu estarei falando em 60% de um RM. Isso é algo provado já, ok? Então, imagine que essa carga de 30 quilos, que numa terça-feira ela atinge 1 metro por segundo, representa 60% do RM dela. Numa quinta, numa sexta-feira, esses mesmos 30 quilos representam 0,8 metros por segundo. Então, ela está muito mais lenta na mesma semana. Então, esses 0,8, 0,76 metros por segundo representam 75% de um RM. Então, ela teve uma variação de 15% do seu RM com a mesma carga na mesma semana. Então, olha o quanto os fatores externos, internos, enfim, né, todos os fatores extra-treinos podem gerar interferência dentro da nossa sessão de treinamento. E o acelerômetro me ajuda a corrigir isso em tempo real, em ter um planejamento em uma determinada intensidade que eu pretendo trabalhar e fazer com que eu possa ajustar a carga conforme o dia da pessoa. Fazer esse ajuste em tempo real e fazer com que aquele dano, com aquele estresse que o corpo vai receber, seja de acordo com aquilo que eu realmente desejo. Tá? E dentro disso, tem até essa frase do Ático Viro, logo abaixo aqui, que o uso de grandes cargas de treinamento não está baseado na ideia de quanto mais, melhor. E o que eu quero dizer? Né? O que significa isso? Né? Que a relação de força e também de hipertrofia, ela é um U invertido. É aquela situação que água demais também afoga a planta. Então, o uso do acelerômetro também vai ajudar nisso. Estabelecer a dose ideal, estabelecer a dose e resposta adequada de treinamento. Entender para realmente onde nós desejamos que esse treinamento leve o nosso cliente, o atleta, enfim, né?